João, 1 João, capítulo 5. Glória a Deus. João, capítulo 5. Está escrito: a fé em Cristo. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor também esse momento da Tua palavra, Pai, que nós também continuamos na Tua dependência e pedimos, Pai, que o Senhor continue movendo aqui, Pai, que seja o Teu Espírito Santo, que seja o Teu sobrenatural, Pai, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus do milagre, Pai, que o Senhor venha verdadeiramente falar em cada coração, Pai, a Tua palavra de vida, a Tua palavra divina, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso. A chave é nossa. Amém. Eu espero. 1 João 5. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui novamente o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Então se fala de vitória, né? Aqui, esse texto é muito interessante. Aliás, a Bíblia toda, né? É interessante, a Bíblia toda é importante. A palavra toda, ela é inspirada. A palavra fala que ela é divinamente inspirada, né? Para nos corrigir, para nos repreender, para nos ensinar. A palavra de Deus, qual for o lugar que nós abrimos, sempre Deus vai estar falando conosco. E aqui é interessante que fala sobre vitória. Então, se fala sobre vitória, está dizendo que, vou ler novamente, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então tem uma luta, né? Tem uma batalha. Deus está falando de vitória, está falando de vencer, está falando que tem uma batalha, tem uma luta contra você e o mundo, né? Contra mim e o mundo. Deus ele está falando que tem uma guerra, ele já deixou, mas ele fala que tem uma solução, que a solução para que haja vitória, que essa vitória seja realizada na minha e na sua vida. Ele fala que nós temos algo muito importante, que é a nossa fé, né? É com essa fé que nós vamos vencer esse mundo. Mas é interessante, que mundo é esse que ele está falando, né? Será que ele está falando do mundo que tem a natureza linda, maravilhosa, o mar, né? Os peixes? Será que ele está falando dessa natureza dos planetas? Está falando da praia, do campo? Será que é esse mundo que Deus está falando que nós temos que vencer? Acredito que não, né? Porque realmente essa natureza foi o que Deus criou. Ele criou para o homem, Ele criou para nós estarmos desfrutando, para nós estarmos tendo comunhão com Ele. Na verdade, Ele entregou, né, o governo, Ele entregou tudo ali no início para Adão, mas Adão, Ele fez? Ele pecou, ele deu uma brecha e ele perdeu o domínio. E ele, quando ele fez isso, ele passou para o inimigo, né? Mas não era isso que estava planejado no coração de Deus. O Senhor ele queria que eles continuassem ali, né, sendo felizes, tendo harmonia um com o outro, tendo harmonia com Deus, desfrutando da presença do Senhor.
eles deram ouvidos à serpente, né? Eles deram ouvido ao inimigo, mais do que a própria palavra de Deus, aí houve uma consequência, né? Infelizmente houve uma consequência, mas o Senhor Ele quer que nós continuemos a zelar pela natureza, né? Você tem zelado por essa natureza? Porque essa natureza foi Deus que fez para mim e para você, amém? Você tem cuidado? A gente vê tanta coisa acontecendo, né? O próprio homem destruindo tudo, né? Infelizmente, mas a gente não devia fazer dessa forma, né? Outro dia, até me lembrando que eu estava lendo isso aqui na igreja, e outro dia tinha uma pessoa que estava comendo uma banana, pegou a casca da banana e jogou na rua, né? Poxa, essa é a casa aqui, a natureza que Deus fez para a gente habitar, poxa. Põe no saco de lixo, põe dentro da tua bolsa, põe dentro do teu bolso, leva para o lixo da tua casa, né? Estou falando isso para mim também, tá, irmãos? É que eu fiquei pensando, eu falei, poxa, o homem ele estraga muitas vezes, né? Não cuida daquilo que Deus deixou para ele tão rico, tão maravilhoso, né? Teve uma época aí que eu estava lembrando da Lagoa Rodrigues de Freitas, né? Do Rio de Janeiro, e estava tendo, não sei qual era o torneio que até ali, com relação ao mar, né? Essas coisas. E não pode ter, porque tinha tanto lixo naquela lagoa, e já foi uma coisa tão linda, né? E eu fiquei triste, eu falei, poxa vida, não vai ter o torneio, porque eles têm que pegar todo esse lixo, tirar dali. E você vê o homem que faz isso, é o próprio homem. Mas não é esse mundo que Deus está falando da nossa fé, que a gente vai vencer o mundo, né? Será que o mundo que Deus está falando é esse mundo que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, seu filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Não, também não é esse mundo que Deus está falando, porque Ele está falando do mundo que Ele ama. Deus ele ama a humanidade, né? Então Ele fala do mundo dessa forma aqui, nesse versículo, como humanidade, porque Ele enviou Jesus que Ele ama, o único Filho, para que eu e você, a gente não perecesse a vida eterna, né? Para a gente não morresse a morte eterna, né? Então não é esse mundo. Jesus ele nos ama, você e eu, nós somos objeto do amor de Deus. Então quando Ele olha para qualquer pessoa, Ele ama aquela pessoa. A humanidade, Ele se deu para toda a humanidade, né? Então não é esse mundo que Deus está falando, que nós temos que ter, que nós temos essa fé para vencer, né? Agora, Deus ele fala do mundo que jaz no maligno, né? O que significa o mundo jaz no maligno? Fala aí, pastor. O que significa? Está morto, né? Está morto no maligno. Ele fala desse mundo que está entregue ao maligno, esse mundo que dá ouvidos ao inimigo, esse mundo que aceita essas sugestões, como no início Eva ali aceitou e depois Adão também acabou dando brecha, né? Esse mundo que ele tem aprisionado as pessoas, ele tem cegado, né? As pessoas, ele tem enganado, ele tem mentido, porque ele veio para isso, né? Para roubar, matar e destruir. Então tem pessoas, irmãos, que a mente está completamente dominada pelo inimigo, as atitudes, né? O mundo de tristeza, de aflição, de doença. Esse mundo jaz no maligno, né? Porque o inimigo ele tem o domínio agora. Ele não é o proprietário. Quem é o proprietário é Deus, sempre foi. Ele não tem nada. Quem tem é Deus. Deus que é o dono de tudo, né? Deus é o dono de tudo. Ele teve domínio, governou por causa da brecha que deram, mas continua sendo do Senhor. Amém? O Senhor ele reina. A palavra fala que ele reina. Ele está vestido de majestade. É o nosso Deus que reina sobre o mundo. Agora ele prende as pessoas, para que essas pessoas se percam no caminho, né? Para que essas pessoas não tenham nem a oportunidade da salvação, nem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Então Deus ele fala que é esse mundo, né, que nós temos que lutar, esse mundo que não tem limite, esse mundo que pode todas as coisas, né? Todo tipo de pecado, todo tipo de erro, né? Um mundo de corrupção, de roubo, de mentira, aí você tá coisa de homossexualismo, de prostituição, de adultério, de tudo quanto é coisa ruim. Esse é o mundo que Deus fala que nós temos que vencer, que Ele já deu essa fé para mim e para você, né? Essa é a fé que vence o mundo, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que não tem nada a ver com o que Deus tem para mim e para você. Amém, amados? Mas a pessoa fala, mas eu creio em Deus, eu sei que Ele veio, Jesus ressuscitou, né? Mas eu não estou falando sobre essa fé que você sabe
vem de Deus, essa fé vem do trono da graça, né? Quando eu aceito a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem, né, sobre a minha vida, sobre a tua vida, e a palavra fala que aquele que se une ao Senhor é o quê? É um Espírito com Ele. Não existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo, cada um é uma pessoa, mas eles não são um ao mesmo tempo. Assim é comigo e com Deus, assim é com você e com Deus. Quando você aceita Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você se torna um Espírito com Deus. Então nosso foco, né, o que pesa mais, o que deve pesar mais, a nossa vontade é de viver o que Deus tem para nós, é de agradar o coração do Senhor, né? É de suportar o que tiver que suportar, né? E falar, não, eu tenho a graça dele, né? Eu tenho o poder dele em mim, que é o próprio Espírito Santo. Eu tenho essa fé salvífica e eu vou vencer o mundo e você vai vencer o mundo. Amém? É essa fé daquele que realmente está ligado, porque às vezes a pessoa aceita, irmãos, mas é da boca para fora. Mas a fé, eu creio, né, que a gente recebe de Deus, é como a gente colocou aqui, né? Essa fé nos constrange quando a gente olha para Jesus, quando a gente começa a refletir que Ele nos substituiu ali no Calvário, né? Que Ele levou tudo aquilo que não prestava em mim, em você, Ele fez essa troca que a gente já sabe, Ele nos trouxe vida. Então, se o mundo jaz no maligno, se o mundo está morto, Jesus Ele trouxe vida e vida em abundância. Então, para eu vencer esse mundo, eu tenho que estar ligado em Jesus. Eu tenho que realmente ser uma com Deus, um espírito só com Deus, né? Porque eu vou receber dele, né? Eu vou estar enxertada nele. Eu vou estar recebendo aquilo que eu preciso. Porque Deus não vai falar para mim, olha, você vai lutar, tem uma luta aí que é contra o mundo, você vai batalhar. Ele não vai fazer isso para eu perder a guerra. Não. Eu me uni a Deus, você se uniu a Deus, nós somos um com Deus. Então aquilo que está dentro de nós é maior do que está no mundo. Isso é fato. Agora, se a pessoa não consegue, ninguém consegue, irmãos, é pela graça. É Deus que fala, olha, digo fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a vergonha de Satanás, né? Ah, pô, ela é tão fraca, ele é tão fraco. Poxa, mas está de pé, né? Está firme na rocha, está firme em Jesus. Por quê? Aqui ninguém é super-homem, aqui ninguém é Mulher Maravilha, amém? Mas aqui nós temos o poder do Espírito Santo de Deus. Só que tem uma coisa, essa fé, ela existe, mas como já foi falado, não é para aquele que simplesmente conhece a palavra, né? Não é aquele que sabe tudo que aconteceu com Jesus, sabe que tem o Espírito Santo, sabe que tem... Não. Existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Para eu receber essa fé divina, essa fé que realmente vai fazer diferença na minha vida, não é essa fé que eu creio que Ele veio, que eu creio que Ele é Deus, porque eu não posso crer, mas quem que não crê? Até o diabo crê, mas não é verdade? Ele foi expulso. Mas quando eu tiver essa fé, né, que realmente enche o meu coração de temor, que me incomoda quando eu fizer alguma coisa errada, que eu sei que não está certo, né? Que é o Espírito Santo, eu estou ligada nele, é o Espírito Santo falando, não, está errado, não pode fazer dessa forma, né? Reflete aí no teu pensamento, na tua atitude, né? Porque você foi comprado por alto preço. Essa fé é diferente, porque essa fé eu quis aceitar, você quis aceitar. Eu quero Cristo na minha vida, não quero só saber, eu quero experimentar a graça de Deus, o dom de Deus, porque Cristo é o dom de Deus na nossa vida. Cristo é a bênção do Senhor na minha vida e na tua vida, né? Então eu quero aceitar, eu quero viver esse sobrenatural. Então aí é diferente, aí tem uma escolha, você quer, então você tem o livre-arbítrio para decidir, não, eu quero essa fé, eu quero viver essa fé porque eu quero vencer o mundo e eu quero desfrutar das coisas de Deus aqui nessa terra, da presença dEle, da graça dEle, do mover dEle, de tudo que Ele tem liberado na minha vida e na sua vida. Começa aqui, né? Começa aqui, porque, nossa, como é que você vai ter comunhão com Deus? A pessoa, não, aceitou Jesus, mas só vai ter comunhão com Deus quando estiver lá na glória. Você vai falar, oi, tudo bem? Né? Te conhecer, não, a gente tem que ter comunhão aqui, né? É aqui que a gente tem que ter comunhão com Ele. É aqui que a gente tem que começar a ter essa intimidade, essa aproximação. Não é verdade? Por quê? Porque quando isso acontecer, onde eu for, onde você for, não significa que não vai
Senhor já falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se eu estiver em Cristo, se Cristo estiver em mim, a vitória é certa em nome de Jesus, né? A vitória na tua vida é certa, seja qual for a área, irmãos, né? Principalmente essa que ele está falando, desse mundo que jaz no maligno, desse mundo que não tem a Deus, que é separado de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos fazer uma escolha de verdade. Essa escolha, irmãos, é todo dia. Sabe por que é todo dia? Isso também é fato. Porque a nossa alma, ela precisa ser salva. Não é verdade? Nossa alma precisa ser salva. Eu não acredito que aceitar a Jesus hoje eu estou salvo para sempre, tá, irmãos? Não é essa linha não que eu creio. Eu creio que eu aceito a Jesus como meu único Senhor e Salvador, tenho o Espírito Santo, mas a minha alma vai ser salva todo dia, porque eu vou renovar a minha mente com essa palavra. E eu renovando a minha mente com essa palavra, ela toma conta do meu coração. A minha alma vai estar sempre salva. Então, isso é uma decisão de todos os dias, né? Se isso não está acontecendo comigo, se isso não está acontecendo com você, tem alguma coisa errada. Não que as coisas têm que ser instantâneas. Eu não creio dessa forma, porque eu creio que cada um é um mover, cada um Deus faz como quer, cada um Deus trabalha, Deus conhece cada um. Mas a vontade, né, a tua parte de se esforçar, de falar: Senhor, olha, eu não consigo, mas eu preciso do Senhor, porque eu quero continuar firme na caminhada. Eu quero viver aquilo que está no teu coração, que é da tua vontade, eu quero os teus propósitos na minha vida. Eu tenho que me esforçar, não é verdade, irmãos? Nós temos que nos esforçar. Como? Se enchendo dessa palavra. Se enchendo dessa palavra. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho, irmãos. É essa fé que vem de Deus, essa fé que vem do alto. E essa fé, né, que eu recebo quando eu escuto a palavra de Deus, é ela que todos os dias me faz firme, derrotando esse mundo que jaz no maligno. Amém? Luta você deve ter com certeza, porque luta todos nós temos, mas nós precisamos dessa fé. Será que todos nós, levanta a mão em nome de Jesus, temos essa fé? Salvífica, essa fé que você está ligada com Deus, que te incomoda, que você vai dormir, mas você está com raiva, você está irado, você fala assim: eu limpo o meu coração, porque eu não posso dormir irada, eu não posso dormir chateada. Não se põe o sol sobre a sua ira, né? É uma fé que dá importância à palavra de Deus, né? É uma fé que, apesar de todo o prato que o inimigo vem nos oferecer, né, toda a sensualidade satânica, nós rejeitamos, porque o inimigo não fez isso com Jesus. Jesus, ele não estava lá no deserto, ele não estava em jejum, porque ele falou: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos, né? Te seduzir, uma sedução horrorosa, satânica. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. Por que ele quer fazer isso comigo? Porque ele quer que a gente perca o que ele perdeu, a presença de Deus. Ele quer que ele perca a gente perca a nossa salvação. Amém, irmãos? Deus, quando ele te fez, né, antes disso ele já tinha um propósito. E é esse propósito que eu tenho que viver, é esse propósito que você tem que viver, né? Então nós temos que nos fortalecer, renovar a nossa mente. O nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, porque se o inimigo vem, o nosso coração está guardado. Ele fala assim: filho meu, dá no teu coração, né? Ele fala: porque do nosso coração procedem as saídas da vida. Agora, se o meu coração não está guardado, se eu tenho tristeza, aflição, ansiedade, medo, o inimigo vem, né? Fala um monte de abobrinha para enganar, porque ele engana mesmo, como ele enganou a criação de Deus, né? E a pessoa dá brecha e não consegue vencer o mundo, né? Não consegue vencer o mundo. Então, amados, o que Deus está falando, o que Deus está chamando atenção aqui nessa noite para mim e para você, que Deus colocou no meu coração, é o seguinte: criatura todos nós somos, porque Ele nos criou, amém? Como criatura nós somos, né? Ele nos criou. Mas ser filho, ser levado a filho, não são todos. E isso é uma escolha sua, isso é uma escolha minha, né? Nós temos essa condição porque Ele nos dá. Então, se nós temos essa condição de nos tornarmos filhos de Deus, né, nós não temos que ter amizade com o mundo, nós não temos que ter ligação com aquilo que não presta, nós não temos que ser instrumento de Deus um dia e de Satanás no outro, não, porque nós somos
mas Ele inverteu tudo por amor de nós. Então eu preciso levar a sério essa palavra, né? Porque, como o meu irmão sempre fala, né? Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega, né? Uma hora Deus Ele prova, né? Aquilo que realmente a gente decidiu em vida. E eu quero decidir em vida estar na presença do Senhor. Eu quero decidir em vida, e eu decido em vida, e você também decide em vida, em nome de Jesus, de continuar na presença do Senhor. E seja qual for a tua luta, irmão, ou irmã, seja qual for o teu problema, ele é maior do que você, ele é maior do que essa luta, é maior aquele que está na sua vida, né? Então nós não temos desculpa, nós simplesmente falamos assim: eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Por isso, a libertação para aqueles que temem a palavra de Deus. Por isso que há restauração, há salvação, há renovo, há promessas. Porque realmente quando nós colocamos a palavra do Senhor em primeiro lugar, Ele nos honra. Amém? E nós cremos, irmãos, para terminar, não vou me estender mais não, nós cremos num Deus, em Jesus, né, que venceu a morte e o inferno. Ele venceu a morte e o inferno. Então, é nele que nós vamos vencer. É nessa palavra que Ele deixou que nós vamos vencer. É na graça dele que nós vamos vencer. Nós temos que valorizar tudo isso, né? Não vai ser na minha força nem na tua força. A palavra de Deus fala: maldito é o homem que confia no homem, né? Que faz do seu braço o seu Senhor. Ele está falando dele mesmo. Se a pessoa pensa que é no outro, não é dele mesmo. Se você analisar o texto, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço o seu Senhor. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, irmãos. Então vamos confiar em Deus. Vamos trocar o jugo pesado pelo dele que é leve. Vamos falar: olha, Senhor, me ajuda, me esforça. Eu quero mais do Senhor, eu quero uma nova história. Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor já liberou na minha vida, porque o Senhor tem coisas maravilhosas que Ele liberou na nossa vida e que nós temos que viver, nós temos que testemunhar. Mas nós precisamos nos esvaziar. Do que, irmãos? Do que? Do velho homem, da velha criatura, né? Do velho homem, da velha criatura, irmãos. Nós temos que nos esvaziar, né? E nós estamos aqui para isso, para nós nos esvaziarmos e deixar Jesus nos encher, deixar o Espírito Santo falar mais alto na nossa vida, né? Porque nós somos do Senhor, e a palavra de Deus fala que existe, irmãos, tudo isso aqui não tá, é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que existe diferença daquele que é de Deus e daquele que não é de Deus. Existe diferença daquele que serve e daquele que não serve, né? Existe diferença, mas também existe a graça de nós podermos ser iguais ao Senhor. Existe a graça de nós podermos servir como Deus quer, porque se nós estamos vivos aqui, ainda há misericórdia. Amém? Ainda há misericórdia, né? Eu lembro uma vez, irmãos, eu não sei se eu já falei isso, tinha uma irmã aqui, eu não lembro o nome dela agora, e parou a irmã de Timóteo. E ela falou: essa irmã está doente. Ela falou aqui que ela quer receber oração. Ela já tinha falado. Aí eu estava aqui antes do culto, né? Aí eu orei ali. A irmã estava ali comigo, nós oramos, né? Irmã nova. Acho que depois de 2 semanas ela faleceu, irmãos. Mas ela veio buscar oração. Ela estava se esforçando, ela queria estar na presença de Deus, né? E Deus levou. Então eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, mas eu preciso estar preparado. Aquele que não se prepara, né? Aquele que não está preparado para morrer, não está preparado para viver. E aquele que não está preparado para viver, não está preparado para morrer. Nós precisamos estar preparados, irmãos, porque o inimigo é astuto, né? Mas nós temos um Deus maravilhoso que morreu por nós na cruz, que nos protege, que nos dá força, que envia os seus anjos, né? Que envia os seus profetas, os seus vasos. Ele não deixa os seus enganados. Ele abre os nossos olhos espirituais para nós entendermos que nós precisamos reagir, nós precisamos nos esforçar, né? Nós precisamos orar mais, louvar mais. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente ora mais, a gente louva, a gente adora, eu sinto isso na minha vida. Tem libertação para mim, irmãos. Eu preciso ser liberta, né? Eu tô
Será que só eu preciso ser liberta? Tem mais alguém que precisa ser liberta? Oh, glória a Deus, eu incentivo aí. Mas é verdade, irmãos, né? A gente precisa ser liberta. E quando você estiver buscando a Deus, quando você estiver nessa comunhão com Deus, e você sai dali do teu quarto, você sai ali, aqui do culto, né? Aí você fala, poxa vida, eu podia não ter falado aquilo, eu podia não ter... Sabe, vem aquela libertação. Por quê? Porque você se encheu de Deus. Você se encheu da presença do Senhor. Eu posso não ver, mas eu sei que Ele está aqui como esse vento. Eu não vejo o vento, mas Ele está balançando aquela bandeira. E o Senhor está aqui. E outra coisa muito melhor do que isso, Ele está conosco em todo o tempo. Eu não vou entrar na presença de Deus, porque eu já estou na presença de Deus. Eu não vou sair da presença de Deus quando eu sair da igreja, porque eu vou continuar na presença de Deus. Porque eu me uni, eu sou um espírito com Ele. Amém, amados? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero pedir para o pastor Marcos vir aqui, né? Você, aonde você estiver, fala com Deus, aleluia. Fala com o Senhor, irmãos. Ele está aqui. Vou falar uma coisa para vocês: Ele está presente, recebendo o teu louvor, recebendo a tua adoração e recebendo a tua oração. Louvor, adoração, oração. Ele está aqui. Ele tem prazer em receber, né? Ele nos ama. Ele já demonstrou isso através de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, fala com Deus. Fala o que você precisa para a sua vida, né? Fala que você quer mais dele. Fala com Ele. Amém, irmãos? Tenha comunhão com Ele. Olha, não fica pensando em um no outro. Pensa nele. Porque você veio aqui por causa dele. Você está adorando o louvor, estudando a palavra por causa do Senhor. Porque Ele é o dono da tua vida. E Ele faz com que eu venha nesse lugar que se chama casa de oração, que você venha nesse lugar, para que eu saia melhor da maneira que eu entrei. Amém? Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Porque só Ele pode trabalhar, só Ele pode nos convencer. E Ele está aqui, e Ele faz parte de você. Aleluia. Glórias a Deus.